Bom dia. Meu nome é Clécio, né? Eu sou professor daí da escola, certo? Vou lecionar agora a disciplina de emergência e oncologia para a turma do quarto módulo da Escola São Vicente de João Pessoa. Vamos iniciar um pouco falar sobre emergência, né? Nossa primeira disciplina, certo? Então, se a gente começar, falar um pouco sobre como é que geralmente é uma questão de emergência, o que é uma questão de urgência, né? Como é que procede toda a questão da rotina, toda a rotina dos atendimentos, toda a rotina do nosso serviço, questão de emergencial, né? E começa primeiro assim, questão de urgência. Tudo que a gente fala sobre urgência e emergência, a urgência ela corresponde a um atendimento sim grave a um paciente crítico, porém que é uma circunstância que o paciente pode ter um certo tempo de espera, né? Questão de segundos, ou vamos supor um paciente com uma crise convulsiva, ou um paciente com uma dor grave absurda, com alterações em sinais vitais. Isso é questão de urgência, né? Paciente quando ele entra em parada geral, parada cardiorrespiratória, aí a questão é emergencial. Então, por exemplo, se a gente botar os dois entre para saber o que é emergência e urgência, a gente tem um paciente em crise convulsiva e um paciente parado. Qual é a situação emergencial aí? O que é emergência? Eu vou atender primeiro o que está com crise convulsiva ou vou atender primeiro quem parou? Então tá aí a diferença. Então, quando o paciente ele é totalmente parado, uma situação grave mesmo, risco já de morte iminente, emergencial. Quando é urgência, a situação é urgente, que ele tem que ser atendido rápido, porém tem 7 segundos para ele poder esperar, porque o atendimento de urgência, de emergência é esse, quando o paciente para, situação gravíssima mesmo de morte iminente, ok? Bom, a emergência em si ele tem um padrão de atendimento. Esse padrão de atendimento é o questão de que tipos de pacientes, as situações críticas dele para a gente atender, que a gente pode considerar uma situação emergencial e uma situação de urgência, certo? Nos atendimentos, para ter uma organização nos atendimentos, foi criada a triagem. Essa triagem, ela avalia o paciente pela situação crítica, avalia o paciente pela sua queixa, avalia o paciente pelos seus sinais vitais e encaminha ele em certas situações de urgência. Ou ele vai para uma laranja, uma verde, ou ele vai para amarela, ou ele vai para vermelha. E essa classificação a gente chama de classificação de risco, né? Que essas classificações são divididas por cores. Então essas cores vai identificar que tipo de paciente a gente atende e qual a situação emergencial clínica do paciente. Então o paciente chega até a gente avalia o paciente pela queixa dele, pelos sinais vitais dele, pelo histórico dele. Aí a gente caminha que situação de classificação de risco esse paciente se encontra. Se ele vai necessário ir para uma vermelha, se ele vai para uma amarela, se ele vai para uma laranja, se ele vai para uma verde, se ele vai para uma azul. Então essa avaliação é feita pela nossa equipe, pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, certo? Aqui no serviço nosso, no serviço do SAMU 192, aqui de João Pessoa, essa classificação também é feita, porém feita por regulação, tá? Quando é acionado o 192, os nossos TARMs, né, que recebe essa ligação, recebe algumas informações sobre a ocorrência em si, né? Só que eles não têm noção porque eles não vê tudo pelo telefone. Então o que for dado pela rua, aí eles vão pedir, não, são quantas vítimas, a vítima está consciente, a vítima está lúcida, está respondendo, tá assim, são 2 vítimas, é grave, está acordado, está inconsciente, não está inconsciente. Então essas perguntas são importantes para a gente saber que tipo de ambulância vai ser enviada, tá? Se foi enviada uma unidade básica, se vai ser enviada uma USA e assim vai. Quando a unidade vai até o local, vamos supor que foi uma colisão moto com moto. Encontra-se 2 vítimas no local, uma vítima inconsciente,
certo? E uma vítima consciente, responsiva, tudo direitinho. Isso acionado pelo pessoal no local lá, passado pelo TARB. Aí o RO, que a gente chama de rádio operador, aciona ambulância. Já que tem duas vítimas, há a possibilidade de ter acionado duas ambulâncias. Se tem uma vítima inconsciente, se torna-se possivelmente uma situação grave. O paciente deve ter batido a cabeça, um TCE grave, e ele está lá inconsciente. Aí é acionado uma USA, dá suporte avançado, que vai com o médico, o enfermeiro e o condutor. E uma unidade de suporte básico, porque temos duas vítimas, uma vítima consciente e uma vítima inconsciente. A unidade de suporte básico ela é composta pelo condutor e pelo enfermeiro. Aí a juíza vai no local. Fez o atendimento, basicamente se encontrou as duas vítimas, porém inconsciente, mas responsiva, sinais vitais estáveis, ela foi retornando com o tempo, ela deve ter desmaiado pela batida, algo do tipo, e a vítima está estável. Aí a USA faz o suporte para um atendimento não de sala vermelha, mas assim vai para laranja ou para amarela, dependendo da situação. E a básica, já que encontrava uma vítima possivelmente inconsciente, vai para uma situação também de uma sala laranja, uma amarela, isso depende. Então essas classificações dependem do estado clínico do paciente, do estado clínico da vítima, tá? A gente não atende só trauma, aqueles capotamento, queda, afogamento, essas coisas, não. A gente também atende emergência clínica. Por exemplo, um edema agudo em casa, um infarto, uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. Então isso tudo a gente faz atendimento também. Existe emergência clínica, que são essas, e essas emergências traumáticas também. Ok? Bom, e como é a nossa rotina aqui? A nossa rotina, a gente tem os plantões de 12/36, né? Tendo folga. E pode ser, a gente pode rodar tanto na USA como na básica. E fazemos o checklist, que é checar toda a ambulância. Isso qualquer profissional de saúde, em qualquer posto de hospital, qualquer local do hospital, ele tem que fazer o checklist. O que é isso? Checar toda a ambulância, todo o material que você tem para o seu dia durante os 12 horas de plantão. Porque se caso você precisar de uma situação emergencial e você não tiver o material, aí é mais complicado. No nosso caso, já que a gente trabalha em transporte, a gente precisa fazer uma checagem melhor, precisa ter uma quantidade X de material para poder não faltar. Os equipamentos que a gente usa, eles são todos portáteis e precisa estar bem carregado para poder a gente, vamos supor, durante uma ocorrência, o equipamento descarregou na hora, imagina, complicado, né? Então deixa a gente sempre carregado. Checamos o DEA, que é o desfibrilador externo automático, checamos o cardioversor, checamos o respirador, se está em ordem, né? Se tem a paz, se tem o circuito, questão de oxigênio, já que a gente trabalha com oxigênio portátil. Então, checamos 2 tipos de oxigênio central e mais 2 life, a gente checa. Então, isso se chama checklist. Checo seringa, material Venox, material de sinais vitais, minhas fichas de atendimento, de evolução. Ok? Checamos tudo. Depois que a gente fez todo o check-up, todo o checklist da ambulância, a gente dá ok para fazer o atendimento. Aí as ambulâncias aqui, elas são colocadas em PB, que a gente chama de ponto base. Nem todas ficam no único lugar. Então são pontos base que ficam Cruz das Armas, ponto base em Valentina, ponto base no caso que eu estou aqui agora é de Santa Isabel. Então as ambulâncias são colocadas nesses pontos em específico. E lógico que tem umas que ficam também na prefeitura, na base central. E também existe a motolância, né? A equipe Alpha, a equipe Charles, a equipe Delta, acionada por 2 técnicos de enfermagem, né? E os 2 técnicos de enfermagem tem curso da motolância, né? Eles têm que ter um curso de motolância, tem que ser técnico de enfermagem, óbvio, né? E a motolância não faz o transporte, é óbvio, não tem como estar na garupa,
mas ele faz o primeiro atendimento e por ser um veículo rápido de atendimento, né? Ele chega mais rápido no local. Então, quando uma situação dessa, por exemplo, um desengasgo, um desmaio ou até uma crise convulsiva que dá para fazer um atendimento simples, aí vai a motoambulância primeiro, faz o primeiro atendimento. Se há necessidade de removê-los, passa o rádio e o radiooperador aciona uma ambulância para transporte, tá? Outra coisa, todos os pacientes que a gente atende, é obrigatório a gente pegar um acesso venoso periférico. Tentei deixar dentro do âmbito hospitalar paciente completamente estabilizado, totalmente estável, tá? Com os sinais vitais basicamente estável, com acesso, com hidratação, uma boa ventilação nele e levar para o âmbito hospitalar, certo? Bom, deixa eu mostrar aqui umas coisas aqui antes. Bom, continuando aqui, ó, tem alguns materiais rápidos que eu vou explicar. Primeiro, o nosso cilindro de oxigênio, ó, que eu falei a vocês, é composta por 2 cilindros centrais. Ok. Eu coloquei o fluxômetro aqui no central, aqui desse jeito, acoplado aqui, porque a nossa mangueirinha, essa aqui, ela está vazando, que vai até o destino específico que eu quero, que seria anexado aqui, ó. Então aquele fluxômetro seria encaixado aqui. Só que essa mangueirinha, que o caminho dele para cá, essa mangueirinha está vazando, aí eu deixei anexado aqui, tá? Aqui ele vai dar a numeração de quantos litros de oxigênio eu vou dar no paciente. E aqui são as libras dele, ó. Ok? Essa aqui está composta de 50, 60, 70 libras de oxigênio. E o outro ali, 90 libras de oxigênio. Certo? Pronto, eu peguei alguns itens básicos aqui, ó. Esse aqui é um Ambu Neo. Olha como ele é pequenininho. Isso aqui é um Ambu Neo, que é um ventilador artificial Neo, certo? Então eu faço a ventilação do paciente neonatal com isso aqui. E temos o Ambu adulto, ok? Para fazer uma ventilação artificial em adulto. Esse aqui é um circuito. Esse aqui é o circuito para um ventilador mecânico, tá bom? Ele tem essa traqueiazinha aqui, essas duas alças de traqueia conectadas no equipamento que eu vou mostrar a vocês, a saída do respirador e a entrada do respirador, a parte expiratória e inspiratória, e a entrada que vai ser conectada ao tubo, esses dois aqui. Essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui é o sensor de fluxo, tá? Esse azul. O que é o sensor de fluxo? Ele dá para mim o registro do padrão respiratório do paciente na tela. E essa partezinha é conectada no paciente entubado. Ok? Então isso aqui é um circuito do ventilador mecânico. Então quando o paciente é entubado, ele conecta isso aqui no ventilador mecânico e essa partezinha aqui no tubo do paciente. Depois que eu coloco o parâmetro todinho. Ok? Temos a bolsa de sinais vitais. Ó. Isso aí você já sabe de cor. Mas deixa eu abrir aqui. Tem coisa simples. Nosso estetoscópio. Aparelho de HGT, de glicemia. O hemoglottest para testar o HGT. Pega muito paciente com hipoglicemia. E aparelho de verificar a pressão, né? O esfeganomanômetro, checo, ele está marcando 0, ó. Então o esfeganomanômetro está ok. Pronto, então temos minha bolsa de sinais vitais. Esse aqui é o DEA, que é um desfibrilador externo automático, tá? Deixa eu tirar esse bichinho aqui. Eita, que tá complicado com a mão, só é difícil. Pera aí, gente, segura aqui rapidinho. Pronto. Pronto, tá aqui. Ó. Esse aqui é um DA importado, né? Então quando eu abro aqui, automaticamente ele já liga, certo?
Equipamento operacional. Paz de adulto. Pronto, então remova a roupa do peito do paciente. Coloque as pás conforme na imagem. Pressione-as contra o peito do paciente. Remova a roupa do peito do paciente. Coloque as pás conforme na imagem. Pressione-as contra o peito do paciente. Esses são os pontos que é colocado essa pá adesiva aqui, ó, no peito do remova paciente. Remova a roupa do peito do paciente. Coloque as pás conforme na imagem. Pressione-as contra o peito do paciente. Esse aqui é o estalo para eu dar a carga, o choque, tá? Depois que é anexado, quando o paciente... remova a roupa do peito do paciente. Coloque as pás conforme na imagem. Pressione-as contra o peito do paciente. Pronto, isso aqui é um DEA adestrador externo automático, ok? Ele oferta cerca de 150 joules, ok? Então aqui eu checo também, ó, bateria dele, ok. Então tenho condições de fazer o transporte, porque meu equipamento, o adestrador está ok, totalmente carregado. Aí eu venho agora com... Isso aqui é um monitor com cardioversor, certo? Ele está no modo desligado. Eu posso deixar ele só no modo DEA, do mesmo equipamento anterior que eu mostrei. Ligo aqui, ó. Conecte o cabo das pás adesivas no equipamento. Pronto, então aquela mesma pá que tem lá no equipamento eu posso conectar neste monitor, nessa parte lateral, tem entrada e ele vai servir só de DEA, só dá o choque, certo? Conecte o cabo das pás adesivas no equipamento. Pronto, ele pode servir também de modo de monitor, certo? Pode ser no modo de monitor. O monitor ele vai dar os traçados. Ele vai dar só os traçados das minhas derivações que eu pedi para olhar a frequência cardíaca do paciente nos traçados. AD1, AD2, AD3. Então ele vai mostrando as derivações desse ponto. Caso eu queira monitorar o paciente. Ok? Esse é o modo do monitor. Então eu posso deixar no modo de DEA e posso deixar no modo de monitorização. Monitorar o paciente. Certo? Aqui eu boto o paciente pelos eletrodos e aqui eu vou olhando a frequência cardíaca dele e o registro do batimento cardíaco do paciente. E tem o modo também marca-passo. Isso aqui é o modo marca-passo. Caso o paciente tenha marca-passo, e aqui eu vou dando um padrão da frequência cardíaca do paciente pelo marca-passo. Então o que é marca-passo? O marca-passo é um dispositivo colocado na região subcutânea do paciente, na parte para equilibrar e organizar a frequência do paciente. Caso seja um paciente que tenha arritmia cardíaca, o paciente tenha ataque cardíaco ventricular e a frequência dele fique muito alterada o tempo todo, uns fazem uso de atenolol, que são beta-bloqueadores para melhorar a frequência cardíaca. Aí é colocado o marca-passo no paciente dele, modo cirúrgico, para poder melhorar a frequência cardíaca dele. E aqui a sequência tem os joules, tá? Isso aqui já é a parte da cardioversão. Então ele oferta aqui até 250 joules. Então quando o paciente para, certo? Ele parou. Aí vamos botar aqui, iniciar aqui com 150, 130. Então ele tem 130, ele está em 130 joules. Então ele vai ter um tempo para eu dar a carga, tá vendo? Aí eu aperto o número 2 para iniciar a carga. Uso essas duas pazinhas aqui, e a outra, e é disparado manualmente, ok? Posso seguir até 250 joules. Esse modo aqui é feito pelo médico, certo? Pronto. E temos o ventilador, né? Deixei ele aqui ligado, liguei, certo? Ele tem um modo neonatal, pediátrico e adulto. Perto no adulto. Olhamos a carga dele, então ele está com quase 80% de carga. E o módulo ventilatório que eu passei para vocês uma vez,
né? O modo a volume, a VCV. Essa palavra aqui, ó, sem rede elétrica, quer dizer que ele não está na tomada, não está. E tem vários modos dele, ó. Tem o modo VCV a volume, a PCV, a PSV, a sincronizado, a volume, a pressão sincronizada e o BIPAP, certo? E esse traçadozinho aqui, ó, ele vai registrar se caso eu botar aquele sensor de fluxo que eu mostrei a vocês no circuito. Aí ele mostra o traçado aqui. Aqui tem o volume, né? Volume do paciente 350. Este volume corresponde a peso dele. Quanto mais pesado, mais o volume será, né? Então geralmente eu boto numa média do paciente adulto homem de 500 o volume, ok? Essa é a frequência respiratória dele, certo? Né? O intervalo de inspiratório e expiratório dele tem que ser 1.2. Geralmente a gente coloca uma média de 1.2 aí, mas pode chegar a 1.3, 1.3,5, mas geralmente é 1.2. O PIP, que é a pressão expiratória positiva final. O que quer dizer isso? A parte da saída de oxigênio do paciente. Então, num paciente normal, para a gente ofertar a saída do PIP dele no paciente normal, sem nenhuma patologia, a gente coloca um PIP, ele está bloqueado, aí eu posso desbloquear aqui no cadeado, ó. Desbloqueei, vou no PIP, ó, e aumento. Geralmente eu boto 6, 7, isso aqui quer dizer que está sem rede de O2, eu não conectei na rede de O2 não, tá? E a pressão máxima do paciente, a pressão máxima geralmente, vamos por aqui que eu tirei. A pressão máxima geralmente do paciente é de 24 a 25, ok? E o volume no adulto, geralmente no adulto homem, geralmente a gente coloca 500. Aí vem a pausa, essa pausa é a pausa no fluxo. Então geralmente eu zero. O FO2, paciente ele estabilizado na UTI, parado, sem movimentar, aí varia, eu posso botar 70, 80, o paciente tem uma oximetria boa, mas no transporte sempre é indicado eu colocar o FO2, que é a quantidade de oxigênio emitida para ele, dentro dele, diretamente dele, 100%, certo? Isso aqui são sensibilidades, aí eles são colocados não, deixa sempre em off, ok? Isso aqui é volume. No modo, deixa eu destravar, no modo a pressão, aí tem uma pressão expiratória inicial, geralmente também nesse valor, a gente coloca de 20, 24, frequência 17, pode ser 18 ou 20, o tempo inspiratório e expiratório de 1.5, o PIP geralmente 6. Clécio, em que momento a gente aumenta essa PIP? Paciente com pulmão duro, a gente chama de fibrose pulmonar. Geralmente é o paciente com enfisema, paciente com DPOC, até os pacientes hoje com Covid que deixam o pulmão duro, a PIP é indicada a PIP para 10. PIP alta, né? Mas aí eu vou explicar depois a vocês direitinho, podem entrar em contato comigo, que eu explico o que é mais especificamente a PIP, o que é mais específico o FO2 e tal. E essa PIP aqui, hoje a gente está pegando um paciente com PIP de 17, absurdo. Isso para desenvolver um borotrauma é grande, só que eles não estão sustentando. Eles não estão sustentando, mas o ideal do paciente de Covid é PIP 10. Um paciente com DPOC, paciente com enfisema pulmonar, um pulmão bastante duro e complicado, um PIP 10, PIP de 11, PIP de 12 no máximo. E o FO2 sempre de 100%. Né? E a sensibilidade no paciente no modo PCV é sempre de 3.0. É a sensibilidade do fluxo de oxigênio emitido para dentro e para fora do paciente. Ok? E essa partezinha aqui, ó, é onde eu disse a vocês a entrada da traqueia, do circuito.
uma entrada, que essa entrada aqui é a saída de oxigênio para o paciente, e essa aqui é a entrada. A entrada, aqui em cima INSP de expiratória e embaixo ESP, é XP, tá vendo? De expiratória. Que expiratória é saída e INSP é a entrada. Então é a entrada e a saída de oxigênio. E esses dois pontinhos aqui, ó, esse aqui é para encaixar o sensor de fluxo. Aqui é o nome, sensor de fluxo. E encaixando aqui, eu vou registrar o fluxo, a onda do padrão respiratório do paciente, certo? Isso aqui é um ventilador mecânico, ok? Pronto. Basicamente é isso. Beijos.